E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos estudando a região do Nordeste. Estaremos estudando a nossa região e compreendendo aí uma subdivisão existente da região do Nordeste. Peço a vocês que abram o material de vocês e acompanhem aí esta aula, material aberto na página 2, e acompanhe essa aula com seu material aberto. Pegue também um marca-texto, porque é fundamental nas nossas aulas. Nós temos aí um marca-texto e marcando aquelas que chamar a nossa atenção. Enquanto você pega aí o seu material, abre ele na página 2. Quero parabenizar aos alunos que realizaram a trilha. Nesta segunda trilha, nós tivemos aí notas superiores à anterior. Então, parabéns aí para vocês. E em breve nós estaremos abrindo mais uma outra. E eu espero de vocês dedicação, estudo. Nós estamos em um período de pandemia, mas é necessário dedicarmos no estudo. Então, dediquem. Nunca, até o dia de hoje, escutei alguém dizendo que arrependeu de ter estudado. Alguns colegas já chegaram para mim e falaram: arrependi de não ter estudado mais. Então, quanto mais estudamos, melhores serão os benefícios e os frutos que nós iremos colher lá no futuro. Então vamos lá, material aberto, página 2. Nós temos aí a região do Nordeste. Para um bate-papo inicial, nós temos aí uma pergunta básica que traz para nós, com base na imagem, responda a questão: como as mudanças no Nordeste podem beneficiar a região? A imagem mostra para nós uma fonte de energia renovável, a energia eólica proveniente aí do vento, e aí traz para nós como as mudanças podem beneficiar a região do Nordeste. Então aí, para nós refletirmos quais são os benefícios da energia renovável, quais são os benefícios para a economia no Nordeste. Mas quero dar um pontapé inicial com vocês fazendo a seguinte pergunta. E essa pergunta ela é necessária e fundamental para nós. Olha que pergunta. Quando falo Nordeste, nossa região, além do nosso estado, que outro estado chama a sua atenção? Seja pelas riquezas naturais, seja por questões sociais, econômicas, culturais, que estado chama a sua atenção? Eu acho lindo por demais a nossa área litorânea, o nosso litoral, e é um estado que me chama bastante a atenção, que é o estado do Ceará, a capital Fortaleza. As praias chamam bastante a atenção dos turistas no contexto global. O Nordeste, uma riqueza, e nós estaremos vendo aí riquezas dessa nossa região do Nordeste. O nosso pontapé inicial vê aí para vermos quais são os estados e quais são as capitais. Nesse quadro informativo, nós temos a população estimada em 2017, porque estimada, se nós já estamos em 2020, esse ano seria o ano aí que nós teríamos o censo, porém pela pandemia nós não teremos o censo, porque possibilita e proporciona a disseminação do vírus. Então esse seria o ano do censo. A cada 10 anos o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, levanta aí os dados concernentes à população e outros dados referentes aí, inerentes à população, em quantidade de filhos, questões econômicas, porcentagem na área urbana, área rural e assim por diante. Então, população estimada em 2017. A área de cada estado é a densidade demográfica, lembram? Densidade demográfica corresponde à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, também chamado de população relativa. E aí vamos, quais são os estados do Nordeste? Nós temos Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Algo que eu peço a vocês, comece aí a memorizando cada capital das unidades da Federação do Brasil. Então, cada unidade é a sua capital. Alagoas, capital, Maceió. Bahia, Salvador. Ceará, Fortaleza. Maranhão, São Luís. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Piauí, Teresina. Rio Grande do Norte, Natal. Sergipe,
Aracaju. E aí vem uma pergunta para vocês com base nessa imagem. Qual o estado do Nordeste que possui a maior área em quilômetro quadrado? Então vamos lá, ó. Alagoas está pequeno, Bahia superior a Alagoas, então Bahia vai ganhando até aqui, e depois nós temos aí, pronto, Campeã em área, o estado da Bahia. Aí vem uma outra pergunta para nós: qual o estado que possui a maior densidade demográfica? Olha só, Alagoas é o menor aqui do que a Bahia, porém nós iremos notar que a densidade demográfica é superior à Bahia, 121 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ver se alguém passa aí dele. Opa, então o estado com maior densidade demográfica é o estado de Alagoas, e o estado com maior área ou maior espaço territorial do Nordeste, o estado da Bahia. E o estado com menor área do Nordeste aí passa a ser Sergipe, e o estado com menor densidade demográfica, isso quer dizer habitantes por quilômetro quadrado, nós temos o estado do Piauí. Então aqui são dados fundamentais sobre o Nordeste. Outro dado importante, além de capitais, as unidades federativas são 9 as suas capitais, e aí vem o maior estado, menor estado da região, o estado com maior densidade demográfica, menor densidade demográfica. Nós iremos notar que o outro ponto importante, e esse nós deveremos memorizarmos também, corresponde às sub-regiões do Nordeste. O Nordeste ele possui sub-regiões, e aí vem para nós um mapa, algo que nós temos enfatizado com vocês. Estudar geografia, é claro que nós teremos contato com o mapa. E aí, olhando para o mapa, nós temos, primeira coisa, olhem o título do mapa. Primeira coisa que nós deveremos observar: qual é o título? Nordeste e sub-regiões. Então, eu sei que aqui trata do Nordeste. Há 4 cores diferenciadas no Nordeste. Cada uma delas traz o seu significado específico. O que elas querem dizer? Zona da Mata, Agreste, que é a área de transição, zona da mata, para a área do sertão. E aqui nós temos o meio norte, que é a área de transição saindo do sertão para clima equatorial. E aqui nós iremos observar, predomina o clima equatorial. Então 4 sub-regiões tem o Nordeste: zona da mata, Agreste, sertão e meio norte. E aí nós veremos, além dessa subdivisão, quais são os tipos de clima e a vegetação desta região. E aí perceberemos quais são os climas, 3 tipos de clima. Nós temos equatorial úmido, nós iremos observar o tropical semiárido e nós iremos observar o tropical. Então destaque aí para esses 3 tipos climáticos na região do Nordeste. E qual é a vegetação dessa região? Nós perceberemos que haverá caatinga, que passa a ser uma demonstração de uma área semiárida, ou cerrado, e aí nós temos o cerrado, teremos floresta equatorial, teremos a floresta litorânea, teremos a mata de cocais, que passa a ser também uma vegetação típica da nossa região, na região norte. Então passa aí a observarmos na sub-região norte, e aí nós observamos tipos de clima e tipo de vegetação. Depois vem cada destaque para cada região. A zona da mata passa a ser a região do litoral. Nós iremos observar que a floresta destaque dessa região é a Mata Atlântica, e aqui use o marca-texto de vocês. Nós temos a Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, está presente nessa sub-região. Ela é formada por árvores de grande porte com uma diversidade de espécies. E aí vem Mata Atlântica. No Brasil, ela existe aí mais ou menos 8% da mata original. 92% mais ou menos é a quantidade da destruição desta vegetação desde a chegada dos portugueses
aqui no território brasileiro. Então, zona da mata, destaque aí para nós. Continuando, zona da mata, e aqui vem, olha que ponto fundamental também da zona da mata, os manguezais. E aí nós temos manguezais no litoral do Brasil, nessa área aí da zona da mata do Nordeste encontraremos. E aqui vem restingas, são vegetações que se estendem pela extensão das regiões de planície costeira arenosa. E aqui, para a geologia e geomorfologia, restingas são simplesmente as áreas de acúmulo de sedimentos arenosos que se estendem pela costa sem vínculo direto com a cobertura vegetal. Então, zona da mata, esses detalhes e riquezas para nós. Depois da zona da mata, nós temos Agreste. E aí vem, Agreste é uma zona de transição. Então, Agreste, zona de transição entre zona da mata e o sertão. Abrange parte de climas tropical e tropical semiárido. Por se tratar de uma área de transição, apresenta características variadas de acordo com a situação de cada local, mas de modo geral predominam vegetações de pequeno e médio porte, algumas das quais perdem as folhas em períodos mais secos, em especial nas porções sob influência do clima tropical semiárido. As principais cidades que situam na zona do Agreste são Feira de Santana, Bahia, Vitória da Conquista, Bahia, Campina Grande, Paraíba, e assim outras cidades também se destacam. E aí vem para nós. No Agreste predominam os planaltos com altitudes moderadas, estruturas rochosas, além dos planaltos como Planalto da Borborema. Esse aqui é marcante. Planalto da Borborema encontra-se no Nordeste e ele passa a ser uma barreira exclusiva e específica para que as massas de ar elas não adentrem no interior do Nordeste, o que leva aí à região semiárida. E aí o Planalto da Borborema, ele traz para nós uma definição específica para o estudo dos tipos de chuva. Lembram lá? 3 são os tipos de chuva. Sexto ano nós estudamos essa temática. Chuva frontal, encontro de massas de ar. A massa fria faz com que a massa de ar quente ela suba, e aí, aumentando a altitude, diminui a temperatura, irá mudar do estado gasoso para o estado líquido, e aí ocorre a precipitação. Já de outro lado, nós perceberemos também a chuva convectiva. Aumentou a temperatura, processo de evaporação, evapotranspiração e aí pancadas de chuva. E a chuva frontal, nós temos uma barreira, vem a massa de ar, bate nessa barreira, ela tende a acender, e quando ela acende, nós teremos aí pancadas de chuva. Então, Planalto da Borborema traz para nós essa definição e explicação. Então, Agreste, destaque aí Planalto da Borborema no Nordeste. Sertão, vem lá para nós a descrição. Maior sub-região nordestina, que se apresenta sob influência dos climas tropical e principalmente tropical semiárido. Nesse último, em certas regiões, a pluviosidade chega a ser inferior a 500 milímetros anuais. Ou seja, pouca chuva, é a região com a menor distribuição de chuva do Brasil. E aí a vegetação destaque Caatinga. É a vegetação original predominante no sertão nordestino. É uma formação exclusivamente brasileira. Caatinga brasileira, e passa a ser uma vegetação xerófita. Quando falamos vegetação xerófita, por favor, não esqueçam aí, gravem em vossas mentes, são tipos de vegetação que desenvolvem em lugares secos, semiáridos, desérticos, onde que as folhas elas são basicamente substituídas por espinhos, vegetações com espinhos, para proteger o vegetal do meio ambiente, não liberando o líquido e mantendo maior quantidade de líquido possível para o seu desenvolvimento. E aí vem lá, sertão apresenta características vegetacionais
típicas de faixas de transição. Entre elas, entre áreas caatinga e de cerrado, por exemplo, ocorre a chamada mata seca, situada em regiões mais distantes dos cursos de rios em áreas menos irrigadas, apresentando espécies com graus diversos de quedas de folhas nas épocas mais secas. Então, riqueza aí da nossa região. E aí vem meio norte. Meio norte passa a ser uma região existente com dois climas predominantes. O tropical, caracterizado pela alternância entre uma estação mais seca, o inverno, e uma estação chuvosa, o verão. Olha que destaque, o verão chuvoso, clima equatorial. E aí nós temos nessa região os índices pluviométricos são mais elevados, aproximadamente 2.000 milímetros, com temperaturas elevadas. Nessa sub-região, destacam-se vegetações de cerrado, de caatinga e a mata de cocais. Essa última é considerada uma vegetação transição entre floresta equatorial, amazônica e a caatinga. Então, nós temos aí meio norte com as suas riquezas naturais. E aí vem para nós, organiza as ideias. Aqui nós já estamos com o material aberto, então vamos lá. No material de vocês mesmos, desenvolvam aí. Realize essas devidas relações entre as características predominantes ligadas às sub-regiões destacadas. Cada célula na coluna da esquerda está relacionada a uma única célula na coluna da direita. Então, Mata Atlântica, vegetação litorânea. Meio norte, Mata dos Cocais. Sertão, clima tropical semiárido. E agreste, transição entre sertão e zona da mata. E aí é basicamente uma síntese para entendermos e compreendermos cada uma das sub-regiões e seus destaques específicos. Então, voltando, 9 são as unidades federativas no Nordeste. Destas 9 unidades federativas, essa região ela possui 4 sub-regiões. Então, passa a ter uma divisão em sub-regiões: Zona da Mata, Meio Norte, Sertão e Agreste. E aí vem indústria e agropecuária. Nós iremos notar que as mudanças sociais e econômicas que vêm ocorrendo no Nordeste se manifestam principalmente no desenvolvimento das atividades econômicas. Nos últimos anos, tanto a indústria quanto o setor agropecuário têm passado por significativas mudanças. A agricultura esteve presente no perfil econômico nordestino desde seu passado colonial, quando era marcada pelo desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar, sobretudo na região da Zona da Mata, e pelo algodão e pela pecuária no interior. É importante reforçar que as condições de semiaridez do sertão impuseram grandes dificuldades para a expansão geográfica de atividades como agricultura em direção ao interior do Nordeste. Para compreender melhor o perfil da região, vamos analisar primeiramente as características da agropecuária. Então, agropecuária nordestina, nós temos destaque aqui a Zona da Mata Cacaueira, como principalmente na Bahia, mas especialmente no sul do estado. Desde o fim do século XVIII se destaca na produção de cacau. A Zona da Mata Açucareira se estende desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. Então, nós temos aí, Zona da Mata, ela possui uma subdivisão. Zona da Mata Açucareira, Zona da Mata voltada aí basicamente para a produção da cana-de-açúcar. E aí nós iremos observar que no sul nós iremos encontrar a Zona da Mata Cacaueira, ou seja, plantação de cacau. E destaque aí para Itabuna, cidade baiana, entra nesse contexto de destaque. Continuando, nós iremos notar, vem conexões, dê uma lida aí no material de vocês, para vocês desenvolverem. Vem aí para nós indústria. Voltando, falou de mapa, primeira coisa que nós deveremos olhar no mapa, o título. E aqui vem Nordeste Indústrias 2013. Olha a concentração maior das indústrias, elas estão no litoral, que aí traz para nós as capitais. Só o Piauí, que possui a sua capital, Teresina, que não está no litoral. Todas as demais unidades federativas possuem aí a sua capital
basicamente no litoral ou no litoral. E aí traz para nós destaque para Salvador, regiões metropolitanas, Salvador, Recife, Fortaleza, são os destaques no processo da industrialização no Nordeste. E aí na Bahia nós temos ainda Camaçari com destaque específico. Falou de fonte de energia, no início nós tivemos lá da abertura os aerogeradores, energia eólica. Nós temos o Nordeste no destaque aí, além do alto desenvolvimento da energia eólica nos últimos anos, nós temos também encontrado um alto desenvolvimento e ampliação do fornecimento energético das usinas hidrelétricas. E aí um benefício dos últimos anos, com o aumento das chuvas e um melhoramento dos nossos reservatórios. Então aí vem as fontes de energia, e lembrando que não tem como desenvolvermos, não tem de maneira nenhuma como nós ampliarmos o desenvolvimento industrial sem falarmos aí das fontes de energia. Fonte de energia sempre associada ao desenvolvimento industrial. Revolução Industrial iniciou com o pontapé da revolução ou da fonte do amplio das fontes de energia. A primeira fonte de energia utilizada, o carvão, depois vem lá o petróleo, e aí nós temos esse avanço nesse contexto geral. E aí falou Nordeste, nós temos que continuarmos e pensarmos na riqueza cultural nordestina. Cultura é um dos principais legados de uma população. E aí vem para nós o frevo, destaque aí. E quando nós falamos Nordeste, nós iremos notar inúmeros contextos ligados a elementos culturais. Carnaval no Nordeste passa a ser destaque. E aí vem para nós um patrimônio imaterial dessa nossa região, que apresenta as culturas específicas. Então, patrimônio material, o carnaval entra nesse contexto. São muitas as riquezas culturais. Festas juninas revela a grandeza cultural e a diversidade da cultura do povo nordestino. Então, falou Nordeste, as sub-regiões, as unidades federativas, grave aí na mente de vocês e leiam, estudem esse material, porque ele traz para nós um conhecimento mais vasto da região que nós habitamos e moramos. E aqui vem para nós, fechando o Nordeste, regiões de representações literárias. Então, destaque aí para a literatura também no Nordeste brasileiro. Temos aí grandes nomes de destaque no romance, no contexto geral. E aqui nós temos Ariano Suassuna, faleceu há alguns anos, não tem muito tempo. Jorge Amado, que é o grande destaque que nós encontramos aí. João Guimarães Rosa, quem não leu ainda estará em pouco tempo lendo essas obras que fazem parte aí do nosso contexto de estudo. E aí, pausa na nossa explicação, vocês irão responder a atividade da página 17. Forte abraço e continuemos estudando, porque o estudo traz grandes benefícios para nós.